Aula, laboratório e suas finalidades. A aula laboratório da pedagogia da corporeidade objetiva a experiência de aprendizagem de professores e aprendentes, conforme já explicitados anteriormente. Essa meta é alcançada quando a aula se torna ecológica, cognitiva ou ambiente de interação, implicação e integração, como graus de envolvimento com o aprendido, que passamos a denominar de experimentação, conhecimento e amor. Experimentação é interação agente-ambiente, não mediada por representações mentais, já que as informações disponíveis para o agente são efetivamente percebidas e regulam suas atividades. Mas como percepção-ação, na perspectiva ecológica de Gibson, 1985, a experimentação não se encerra nela mesma, há uma finalidade última. A pedagogia da corporeidade almeja contribuir na formação do ser brincante. Este que aprende com a circunstância, tornando-se um com ela, como está assim em 2011. Essa formação está atravessada pelo configurar-se com conhecimento e amor. Conhecimento é envolvimento com o entorno, seja o bebê conhecendo o peito na mamada, seja o paciente terminal lidando com os aparelhos e órgãos em falência. Este envolvimento com o entorno, que pode ser o peito materno ou as galáxias, correspondente ao envolvimento consigo próprio. Porque há de haver produção de sentido ou linguagem gerada no organismo e na subjetivação. E o amor é o terceiro, aquele que estabelece o entrelaçamento congruente do primeiro, informações ambientais disponíveis, com o segundo, que é agir no entorno de modo implicativo. O amor não é aqui sentimento romântico, mas envolvimento integral com a circunstância, é a qualidade da presença do ser no mundo. É o mediador das ações e responsabilizações. Amar é estabelecer relacionamento integral com o outro, encantando ou simbolizando. A aprendizagem, nesses termos, é contínua, ocorre em todos os espaços em que haja possibilidade de experimentação e conhecimento e envolvimento. E mais, desenvolver-se por toda a vida. Assim, o amor é força congruente, capaz de unir educandos e educadores em relação ao mundo, envolvendo-os em ações estéticas, éticas e lógicas. Devido à influência da cosmologia peirciana, a laboratório da pedagogia da corporeidade tem a finalidade do envolvimento com o cosmos, numa passagem triádica: interação, implicação, integração. O fim do conhecimento é a integração, que é o amor e esse sentimento vivo de unidade. Baseado no organismo de Peirce, há 3 formas de evolução. Primeiro, por variação aleatória, darwinismo. Doutrina do tipismo com o acaso absoluto regendo o universo. Segundo, necessidade mecânica. Necessitarismo. Doutrina do anancismo como força da circunstância e, por fim, por poder de simpatia ou amor, evangelicalismo, doutrina do amor, ágape, lei do amor cósmico criativo. Esclarece Peirce. O crescimento vem apenas do amor, não digo do auto-sacrifício, mas do impulso ardente de preencher o mais alto impulso do outro.
A filosofia que traço do Evangelho de João é que esse é o modo pelo qual a mente se desenvolve, ou mesmo é válido para o cosmos. É à medida que ele ainda é mente e por isso tem vida e é capaz de futura evolução. O amor, reconhecendo os germes da amabilidade no ódio, gradualmente aquece-o para a vida e o torna-o amável. Percy Apud 1995. Os modos de evolução são C completo. Primeiro, o tiquismo, em que a atuação do acaso aproxima signos livremente. Depois do anacismo, em que há uma interação necessária entre os signos. Contudo, como modo de operação da lei na secundidade, é o terceiro amor criativo que exerce o papel mediador devido ao seu caráter aglutinador e contínuo. É pelo amor que associamos o particular ao geral e experimentamos uma unidade do contínuo cosmo, mediando interioridade, exterioridade, objetividade e subjetividade. A pedagogia da corporeidade supõe que é pelo agapismo que chegamos ao ser brincante. Esse sentir-se um com o outro. Uma experiência de aprendizagem que objetiva a afetar a todos em todas as aulas, mesmo que seja minimamente. Mas compreende que esse interpretante pode afetar a personalidade coletiva da turma, como pode afetar apenas um dos aprendizes, devido ao seu maior acervo de experiência, ou maior esforço, ou ainda afetar um dos aprendizes não por esforço ou competência, mas por sua maior abertura e sensibilidade para o novo, numa espécie de pressentimento de gênio. Seja como for, a aula no Laboratório da Pedagogia da Corporeidade tem o fim de multiplicar os signos pelo aumento do amor e do poder aglutinador e criativo. Isso porque a pedagogia da corporeidade insiste na semiose genuína, ou seja, para haver experiência de aprendizagem completa deve haver em cada aula experimentação, que é a percepção-ação, conhecimento e envolvimento com o mundo externo e interno, produção de linguagem e amor, que é sentimento de criação. Portanto, se a aula for apenas experimentação, é uma aprendizagem de mãos, pés sem cabeça. Hipertrofia muscular e atrofia de argumentação é exemplo da pintura de Tarsila da Moral Abaporu. Essa obra, que deu origem ao movimento modernista antropofágico, serve para ilustrar um modelo educacional polarizado, opondo-se ao modelo de escolarização tradicional cartesiano, idealista e fragmentado, que separa corpo e mente, meninos e meninas, disciplina, seriação e muitas outras descontinuidades. A Laboratório da Pedagogia da Corporeidade não valoriza um conhecimento sem ter passado pela experimentação, porque a aprendizagem, que se considera a percepção, seria a imagem da cabeça sem mãos e pés. A exemplo do mural, a formatura de José Clemente Orozco, pela descrição de Rubem Alves, um professor alto, magro, cadavérico, verde, entrega ao seu discípulo, também alto, magro, cadavérico, verde, a prova final do seu saber. O diploma, um feto morto dentro de um tubo de ensaio. Alves, 1994-45. Uma educação contrária ao corpo, que hipervaloriza a muitas letras o amontoado de informações em detrimento aos universos experimentáveis, logo atrofia corporal.
Também para a pedagogia da corporalidade não basta o primeiro e o segundo sem estar mediado pelo terceiro, o amor, porque seria uma educação de mãos, pés e cabeça, sem coração. Sem entranha, sem a emoção do transbordamento ou êxtase. Cognição e motricidade sem amor seria educação, sem intuição, imaginação, criatividade. Eleva-se à potência dos saberes e competências. Em detrimento da sensibilidade, do envolvimento de mãos e pés para consigo, com o outro e com o cosmos. A perspectiva da pedagogia da corporeidade, o objeto é formar o ser brincante, que é perceptivo. Experimentação, ético, conhecimento implicado e amoroso no fluxo do cosmos criativo. A experimentação e percepção deve resultar num conhecimento que não está voltado apenas para o mundo externo das cosmologias ou microbiologias, mas também para as emoções, representações conscientes e projeções inconscientes. A percepção total compreende os processos interoceptíveis, proprioceptíveis e estereoceptivos. Conhecimento completo envolve o conhecer e o conhecer-se de modo significativo. Portanto, comunicação, linguagem, percepção e conhecimento estão destinados ao aumento do amor. Até porque é por ele que o universo cresce e se expande. Amor é mediação como qualidade que se põe em movimento, o primeiro em relação ao segundo. As percepções e ações são relações aos conhecimentos organizados, aos significados. É o amor que coordena as operações de experimentar e conhecer, o que confirma a Maturana do Espírito. Ao dizer que o emocionar é um aspecto fundamental do operar animal que nós também exibimos. A existência humana se realiza na linguagem e no racional, partindo do emocional. As emoções são disposições corporais que especificam domínios de ações. Esse domínio de ação compreende das ações motoras às ações políticas, conforme Che Guevara, ao responder em entrevista que o mobilizava o revolucionário. Devo dizer, correndo o risco de parecer ridículo, que o verdadeiro revolucionário é movido por sentimentos de amor. É impossível imaginar um autêntico revolucionário sem esta qualidade. Talvez seja um dos grandes dramas do dirigente. Este deve unir a um espírito apaixonado, uma mente fria e tomar decisões dolorosas sem que nenhum músculo se contraia. Os nossos revolucionários de vanguarda têm de idealizar esse amor aos povos, às causas mais sagradas e torná-lo único, indivisível. Não podem mostrar a sua pequena dose de carinho cotidiano, tal como faz o homem comum. Esse projeto educacional da pedagogia da corporeidade, ou a finalidade existencial e política de propagação do amor pleno, conhecimento e total percepção, foi apresentado muito tempo atrás pelo apóstolo Paulo, escrevendo aos seus educandos de Filipos. Diz ele: que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Eis a finalidade da pedagogia da corporeidade. Experienciar, porque esta é a abertura perceptiva, toda a circunstância. Conhecer, porque é a comunicação com o mundo e sua representação. E amar, porque é a experiência de integrar o vivido e o conhecido como integrado a si mesmo. Amor é
transbordamento da alegria de existir por agir de modo integrado ao mundo da pedagogia da corporeidade. Portanto, é uma teoria pedagógica que reconcilia mão, cabeça, coração, circunstância. Por isso mesmo, confrontar-se com um sistema educacional, sociocultural e político socioeconômico hegemônico orientado nas perspectiva fragmentada da produção e consumo. A pedagogia da corporeidade objetivo ensinar mais que uma conduta individual de movimentação, mas o próprio modo de organizar a vida pelo princípio do ser brincante, que nada mais é que aumentar o amor pela experimentação, percepção e pelo conhecimento implicado do mundo e de si mesmo. Figura 2. Finalidades da aula laboratório da pedagogia da corporeidade. Espiral, em que une experimentar, perceber, conhecer, comunicar, amar, integrar, transbordar.